Como o senhor imagina que estaria a situação hoje se o Brasil fosse um país parlamentarista? Não chegaríamos nisso? Haveria uma harmonia melhor dos poderes ou o poder não interferiria no outro? Vê um cenário diferente se fosse parlamentarismo? Não teríamos chegado nesse ponto? Sim. Para o parlamentarismo, eu sou parlamentarista, acho que o parlamento é o melhor fórum para você discutir todas as questões políticas, em que pese são representantes, não é uma democracia direta, mas é o melhor fórum do que você entregar para um executivo. O executivo é sempre uma parcela da opinião pública. O parlamento ele representa toda a opinião pública, né? Ao menos ele tenta representar uma parte maior. Então é um fórum muito mais legítimo de você ter um debate político de aspiração. Agora, para o parlamentarismo dar certo, muitas coisas precisam acontecer, né? Em termos de sistemas. Por exemplo, voto distrital. Você precisa ter mais representatividade do eleito. E o atual modelo proporcional não dá essa representatividade. E parlamentarismo com voto proporcional dá errado. Na história deu errado na Alemanha, deu errado na França, dá errado atualmente nos países que têm modelo parlamentarista com voto proporcional. Então a gente precisa mudar o sistema eleitoral para que o parlamentarismo dê certo. Então esse é um primeiro sine qua non. O outro sine qua non é a separação de quem arrecada e quem gasta, que é fundamental. Você tem que separar. Para o parlamentarismo dar certo, o parlamento é o que gasta. Mas quem arrecada não é o parlamento. Quem arrecada é uma entidade separada, que é o chefe de Estado. Então, o chefe de Estado, o presidente da nação, que ainda tem a competência de questões fiscais, de arrecadação, esse arrecada. Mas quem vai definir como é que vai ser gasto o que foi arrecadado vai ser o parlamento. Separando, você tem mais estabilidade. Aí você tem, diria que essas são as duas coisas mínimas para o parlamentarismo dar certo. Se a nossa classe política atual há condições de... Você veja que todo o problema agora do nosso modelo político, ele não é parlamentarista e ele não é presidencialista. Ele é uma jabuticaba que ninguém... Presidencialismo de coalizão, de cooptação. Que no Brasil é presidencialismo de corrupção. Exatamente. Ou de cooptação. Exato. Então você tem os cargos nomeados e o orçamento e a arrecadação está no executivo, mas a aprovação deles todos está no legislativo. Então, é sistemático. Toda vez que você tem um executivo eleito, ele não tem 100% dos votos, certo? Ele é sempre uma parcela menor, 50%, 60%. Você tem um voto dissonante sempre no parlamento. Se for com voto proporcional, então, você tem uma miríade de partidos representados ali, você nunca vai ter governabilidade. E o que acontece? O executivo tem que comprar o legislativo, compra com cargos, emendas e uma série de coisas. E ele também concentra a arrecadação e concentra o gasto. Então, a gente está com um modelo muito ruim, em que você tem essa corrupção, ela praticamente é sistêmica. Ela é por causa dessa dinâmica de poderes. Então, a gente precisa limpar isso aí, deixar mais claro. Qual é a função do chefe de Estado, qual é a função do chefe de governo, do parlamento, e quem é que arrecada e quem é que gasta. Você fazendo essas separações, criando aí legislativamente, ou juridicamente, todos os entraves de freios e contrapesos que já existem no mundo, além de fazer abertura do sistema como um todo, por exemplo, voto de não confiança. Você tem formação de governo, você pode desformar esse governo a qualquer momento que ele perde a confiança da popularidade, ou internamente dos parlamentares, ou da população como um todo. Então você tem eu diria que um sequenciamento, uma rapidez de troca muito maior. Isso valida o sistema, isso valida o conjunto, como é que funciona a máquina política. Quando você não tem isso, como é o caso aqui que a gente está vendo agora, você tem um presidente de Câmara lá, ele concentra tudo e ele é o cara e sem ele nada acontece. Você não pode tirar ele nunca, tem que esperar os 2 anos passarem, não pode tirar ele Você cria uma ilegitimidade muito grande de todas as instituições, especificamente dessas do parlamento. Então, tem algumas coisas para o parlamento funcionar, mas eu acho que os países mais ricos hoje têm parlamentos muito bem formados, com freios e contrapesos muito modernos e uma abertura muito grande para a interferência da população. É o que a gente também não tem. Não temos candidatura independente, não temos capacidade de fazer plebiscitos e fazer referendos com muita recorrência, não temos nada que oferiria à população, ela também o direito, à altura até de propor um projeto de lei.
fazer uma iniciativa popular em torno do projeto de lei. Então, nada disso o modelo brasileiro tem. A gente está vivendo um isolamento praticamente absoluto de todos os países que evoluíram. É impressionante ver isso. Como a gente, como um país rico, com uma grande população, estamos praticamente numa ilha. Não estamos olhando nenhuma experiência paralela e estamos distantes de como os outros evoluíram. Então, a gente precisa, no mínimo, voltar para o mesmo patamar e isso envolve muitas reformas.